Se você viveu os tempos de escola, provavelmente já ouviu aquela frase clássica: os jesuítas vieram ao Brasil para catequizar os indígenas. E aí talvez você tenha imaginado um padre simpático, andando pela mata, ensinando o Pai Nosso e dando aulas de português. Mas calma! Essa história é bem mais complexa do que essa versão simplificada e romantizada. A chegada dos jesuítas ao Brasil e o papel deles na colonização são temas cheios de contradições, de boas intenções misturadas com imposições culturais e de muita, mas muita disputa de poder. Então senta aí, respira fundo e vem comigo entender melhor como tudo isso aconteceu. Para começar, quem eram os jesuítas? Eles eram membros da Companhia de Jesus, uma ordem religiosa católica criada na Europa em 1534 por Inácio de Loyola. Essa turma tinha uma missão bem clara: combater o avanço do protestantismo, que estava explodindo na Europa com a reforma de Lutero, e fortalecer o catolicismo pelo mundo. E uma das formas de fazer isso era expandir a fé para novos territórios, ou seja, para as colônias. Quando os portugueses chegaram ao Brasil, em 1500, eles encontraram uma imensa diversidade de povos indígenas, gente com língua própria, cultura riquíssima, modos de vida variados. Mas, aos olhos dos colonizadores, aquilo tudo era visto como atraso, selvageria ou alma pagã que precisava de salvação. E é aí que os jesuítas entram com tudo. Em 1549, junto com o primeiro governador-geral, Tomé de Souza, chegaram os primeiros membros da Companhia de Jesus, liderados por Manuel da Nóbrega. A missão deles era clara: catequese, ensinar os indígenas a fé cristã, batizar, alfabetizar e, claro, integrá-los ao projeto colonial português. Mas não se engane, catequese não era só religião, era um pacote completo. Trocar o idioma, os costumes, a forma de vestir, de comer, de trabalhar e até de se relacionar. Em outras palavras, substituir a cultura indígena por uma cultura cristã europeia. Tudo isso, claro, em nome da salvação das almas. E por que os jesuítas eram tão importantes para os portugueses? Porque a coroa queria transformar os indígenas em súditos leais, úteis e, se possível, trabalhadores. Só que não podia fazer isso oficialmente pela força bruta. Então os padres faziam esse meio de campo. Convenciam os indígenas a viverem nas missões ou aldeamentos, aprendiam suas línguas, pregavam a fé e ensinavam obediência. Em troca, ofereciam proteção contra bandeirantes, senhores de engenho gananciosos e um mínimo de estrutura de vida, alimentação, moradia, educação básica e rituais religiosos. Tem um detalhe que muita gente esquece. Os jesuítas eram educadores de primeira linha. Criaram escolas, ensinaram línguas, escreveram gramáticas das línguas indígenas, como o tupi, e fundaram colégios por todo o Brasil. Inclusive, muitas instituições educacionais que existem até hoje têm raízes jesuítas. Eles foram os primeiros grandes intelectuais da colônia. Mas como tudo na vida, a atuação dos jesuítas tinha dois lados. Por um lado, eles protegiam os indígenas da escravidão direta, ou seja, da captura pelos colonos que queriam usá-los como mão de obra. Por outro lado, submetiam esses mesmos indígenas a um processo profundo de aculturação. Era deixar para trás suas crenças, seus deuses, suas festas e seus rituais para se adaptar ao padrão europeu cristão. Era como dizer: você só será aceito se for como eu. Esse processo, como dá para imaginar, não foi pacífico. Houve resistência indígena, sim. Muitos fugiram das missões, outros se revoltaram, muitos simplesmente recusaram a nova fé. Os jesuítas, por sua vez, respondiam com rigidez. Para muitos deles, era uma missão divina. Abrir mão de converter era abrir mão da salvação daquelas almas. E a intolerância, nesse contexto, não era vista como problema,
mas como virtude. Com o tempo, os jesuítas foram ganhando poder. Fundaram missões no interior do Brasil, chamadas reduções, especialmente na região sul, onde milhares de indígenas viviam sob orientação religiosa. Essas reduções se tornaram verdadeiros polos econômicos e sociais. Havia agricultura, criação de animais, oficinas, escolas, igrejas. Pareciam pequenas cidades, mas todas comandadas por padres. E é claro que esse poder todo começou a incomodar. Os colonos queriam mão de obra. A escravidão indígena era mais fácil, mais barata que trazer africanos. Mas os jesuítas barravam essa exploração. Aí o conflito estourava. De um lado, os interesses econômicos dos colonos. Do outro, o projeto espiritual e educacional dos jesuítas. Quem sofria no meio disso tudo? Os indígenas, é claro. No século XVII, esse conflito ficou ainda mais tenso. Os bandeirantes, principalmente de São Paulo, passaram a invadir as missões, capturar indígenas e levá-los como escravizados para outras partes da colônia. Os jesuítas resistiam como podiam, inclusive armando os indígenas. Sim, havia indígenas armados, defendendo suas aldeias catequéticas. O pau quebrava de verdade. No meio desse caos todo, a coroa portuguesa ficava tentando equilibrar os interesses. Não queria perder os lucros da colônia, mas também não queria jogar os jesuítas fora, já que eles eram seus aliados na evangelização e organização social. Era um jogo político complexo. Com o tempo, o cenário foi mudando. A escravidão africana se consolidou como o principal modelo de trabalho forçado. Os indígenas foram sendo empurrados cada vez mais para o interior. As missões jesuíticas se espalharam por diferentes regiões, mas também passaram a enfrentar resistência da própria coroa. Em 1759, o Marquês de Pombal, aquele mesmo que adorava uma modernização autoritária, expulsou os jesuítas de todos os domínios portugueses, acusou-os de abusar do poder, de criar um Estado dentro do Estado e de atrapalhar os interesses econômicos da metrópole. Resultado: fim das missões jesuíticas e redistribuição das suas terras e colégios. Mas o legado já estava feito. A presença dos jesuítas na formação do Brasil é imensa. Eles moldaram a relação entre colonizadores e indígenas, criaram escolas, cidades, mapas, dicionários, fizeram parte da construção do que se tornou o Brasil moderno, para o bem e para o mal. E é aí que a história nos faz pensar. Os jesuítas não foram heróis nem vilões puros, foram homens do seu tempo, com fé profunda, mas também com ideias coloniais, com uma missão civilizadora que muitas vezes ignorava a dignidade e a cultura dos povos indígenas. É preciso reconhecer o valor de sua atuação educativa, sim, mas sem fechar os olhos para os impactos negativos da catequese forçada. O que podemos tirar disso tudo? Que o processo de colonização foi muito mais do que uma história de navios e descobertas. Foi uma trama complexa, de disputas por poder, fé, cultura e sobrevivência, e que muitas vezes o que parecia uma missão religiosa era também um projeto de dominação. Hoje, ao revisitar essa história, precisamos ouvir outras vozes, precisamos escutar os povos indígenas, compreender suas visões de mundo, valorizar suas culturas, porque no fundo, a verdadeira missão é essa: aprender com o passado para não repetir seus erros e construir, de fato, um país mais justo, mais plural e mais respeitoso com suas origens. Se esse vídeo te ajudou a entender melhor o papel dos jesuítas no Brasil colonial, já deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos conteúdos. E aproveita os comentários aqui embaixo para me contar o que mais você gostaria de ver sobre a história do Brasil. A sua sugestão pode virar o próximo vídeo. Valeu por assistir até aqui e até a próxima aula, onde a gente descomplica a história juntos.